voltei. As plantas, elas são diferentes, certo? Então, elas podem viver em vários ambientes. Então, os ambientes que a planta pode viver, então, temos plantas que elas são terrestres, como o nome já diz, elas vivem na terra, né? Terra firme. Tem plantas que são aquáticas, então vivem, né, em meios alagados, em rios, lagoas, lagos. E tem as plantas aéreas. Mas, tia, a planta aérea é porque ela voa? Não, é porque elas se fixam em galhos de outras plantas. Então, elas ficam sempre num lugar mais elevado. Então, algumas espécies, temos a bromélia, certo? Aqui vocês conseguem visualizar que ela está num galho. Um galho, aqui é um galho de uma árvore, um tronco de uma árvore, de uma outra árvore. Então, ela se fixa nessa planta, nessa outra planta, nesse outro vegetal de maior porte. Então, uma árvore grande, frondosa, tipo uma jaqueira, uma mangueira. Então, essas plantas menores, essas bromélias, até mesmo orquídeas, elas se fixam nessas plantas, certo? E daqui elas retiram nutriente para sobreviver, tá bom? Então, essas plantas, ó, as plantas terrestres são as que vivem na terra. Coqueiro, laranjeira, tomateiro, vários outros. Plantas de pequeno porte, de grande porte. As aquáticas são as que vivem na água. A baronesa, a vitória régio, o aguapé. As aéreas são as que vivem presas nos galhos de outros vegetais, sobre paredes, telhados ou rochas também, viu? Então, elas não se fixam diretamente no solo, elas se fixam em outros ambientes que elas ficam elevadas, certo? Elas não se fixam diretamente na terra. Então, as espécies como as bromélias e as orquídeas são as mais comuns de plantas aéreas, certo? Depois da leitura do assunto, do conteúdo, que vocês vão reservar aquela meia horinha, porque o assunto de hoje ele é mais extenso um pouco, vai da página 62 até a página 64. Então, vocês vão precisar ler, reler para compreender. Não adianta somente ler sem compreender. Vocês têm que ler mais de uma vez, certo? E depois pedir para um adulto, uma pessoa mais velha, um irmão mais velho, um primo, arguir vocês para ver o que vocês compreenderam do conteúdo. Após isso, vocês vão abrir na página 65 e lá tem um exercício, certo? Tem o caça-palavra na primeira questão, falando sobre a necessidade da planta. Volte ao assunto para procurar qual é a necessidade da planta para ela se desenvolver. Depois vocês vão completar a frase, vejam a coerência da frase, não complete de qualquer maneira, certo? Depois tem aqui umas perguntinhas, que são vegetais aquáticos, que são vegetais terrestres, vegetais aéreos, está tudo aqui no conteúdo. Então, volta para o conteúdo para poder responder. Já na página 66, vocês vão fazer uma pesquisa com a ajuda de uma pessoa mais velha. As plantas que vivem no solo, planta que vive na água, planta que se fixam em outros vegetais, que é o caso das plantas aéreas, certo? Peçam ajuda se necessário, certo? E aqui uma questão interpretativa. Leiam com atenção na questão 4. É uma situação problema, certo? E a última é de numerar. Muito simples, é só ler com atenção, certo? Um beijo no coração de vocês, muita saudade, mas logo logo a gente se encontra. Beijo!